Oi, gente, a gente está entrando na carta aos Efésios, né? Ah, Paulo escreve essa carta aos Efésios. Éfeso era uma cidade, era a capital da Ásia Menor. Quando a Bíblia fala de Ásia, não quer dizer o que a gente entende hoje como o continente asiático, não. A Ásia era uma província, a Ásia Menor era uma província do Império, que tinha como capital Éfeso, e que era uma cidade importante, uma cidade grande, uma cidade portuária, estratégica, mas era uma cidade pagã, uma cidade que abrigava ali o templo da Diana, né, a deusa dos Efésios. Era uma cidade, esse templo, ele era tão assim suntuoso que ele entrou para fazendo parte do mundo antigo, das sete maravilhas do mundo. Então realmente tinha gente que vinha assim do mundo inteiro da época para fazer visitação, adoração a esse templo, a essa deusa. O que a gente chamaria hoje de turismo religioso, como a gente vê que viriam aquelas caravanas de vários lugares ali para poder ir para essa cidade, para adorar esse templo. Era uma cidade também que tinha um histórico forte de magia negra, de ocultismo. Então era uma cidade que Paulo se estabeleceu, né? Ele sai de Corinto, que era uma cidade portuária, né? Ele atravessa o mar, então ele vai dar em Éfeso. Ele fica ali 3 anos, ele investe 3 anos do seu ministério nessa cidade, pela estratégia, pela condição geográfica da cidade, mas também pela condição espiritual da cidade, né? Depois que Paulo é pastor, quem substitui Paulo ali no pastoreio dessa igreja é Timóteo, e outro também que viveu lá na cidade de Éfeso foi o apóstolo João, que levou Maria, né, que Jesus pediu a ele na cruz que ele tomasse conta da mãe dele. Então ele toma realmente isso como verdade para ele. Ele toma conta, leva Maria para viver com ele nessa cidade. Ele pastoreia a igreja de Éfeso também, e é de lá que ele escreve o Evangelho de João e escreve suas 3 cartas. Então é uma cidade assim bem emblemática mesmo, e a gente vê Paulo ali pregando nessa cidade. Em termos assim de pregação do evangelho, foi uma cidade que o evangelho prosperou muito, muito mesmo. Paulo pregou a palavra de Deus ali, e a palavra de Deus quebrou mesmo ali os costumes religiosos, as práticas religiosas, as cadeias, né, que aprisionavam o povo. A gente vê lá em Atos, até sugiro que você faça essa leitura, lendo lá em Atos 19, que fala da passagem dele justamente por essa cidade, por Éfeso. E Paulo fica ali nessa cidade, e dessa cidade ele vai para Roma. Mas antes acontece um episódio que está relatado lá em Atos. Como o evangelho prospera muito, as pessoas queimam até os livros em praça pública. Então, como eu falei, por causa desse tempo, a economia local era toda movimentada por conta desse templo. Então, como Paulo foi pregando o evangelho ali, aconteceu que se levantou um lá que começou a notar. Falou, olha, acho que de repente ele viu uma queda nos negócios dele, né? Que eles fabricavam, eram artesãos, então eles fabricavam miniaturas do templo com a Diana dentro. Então ele viu que ali realmente pode ter tido uma queda no faturamento dele e falou para os colegas dele, olha, esse homem que está vindo aí, esse pessoal que está vindo aí, estão fazendo aí alguma coisa que está caindo. Primeiro que a nossa deusa pode cair em descrédito, né? Nossa deusa Diana pode cair em descrédito, e depois nossa profissão, como é que vai ficar a nossa sobrevivência? Então, incitou ali uma confusão generalizada, mas muito mesmo, a ponto da Bíblia falar que foi a cidade toda foi indo um por um ali para o teatro, e Paulo ainda queria ir lá para poder explicar a situação, né? Os discípulos de Paulo não deixaram, falaram, olha, não vai não, e ainda tentou o tal do Alexandre lá tentar falar alguma coisa, mas eles não deixaram, porque quando eles viram que eram judeus, começaram a gritar durante 2 horas, lá em Atos vai dizer, deusa dando, acho que é salve Diana, deusa dos Efésios, só gritavam isso, só gritavam isso. E quando acalmou, Paulo saiu dali. A outra coisa também, por ser uma cidade estratégica, né? Paulo fundou ali nas províncias menores, fundou em Pérgamo, em Tiatira, em Esmirna, Hierápolis, Colossos.
nas províncias menores ali, ele também fundou essas igrejas. Então, é para a gente ver realmente a importância que teve essa igreja de Éfeso. E Paulo sai de Éfeso, né, faz algumas cidades ali perto, levando ali a palavra de Deus. Depois ele diz que quer ir para Jerusalém, para chegar até a festa do Pentecostes lá em Jerusalém, e manda recado que os líderes da igreja de Éfeso vai encontrar com eles em Mileto. Ali a gente sabe aquela história, aquela comoção toda, e ele parte para Jerusalém. Chega em Jerusalém, os judeus vão acusá-lo de colocar gentios dentro da sinagoga. Aí a gente sabe a história, aquela confusão, ele apanha, vai para Cesareia Marítima. Depois de Cesareia Marítima, ele apela para Roma, porque ele era cidadão romano, e lá ele fica preso durante 2 anos, sua primeira prisão, e é de lá de Roma que ele escreve essa carta para Éfeso, que é chamada das cartas prisionais, né, que foram escritas durante a prisão. Então você vai ver aqui lá em Efésios 3, ele fala, né, porque estou em Atos, eu prisioneiro de Cristo. Então ele faz aí um jogo e ele começa a falar, né, por que ele escreve para Éfeso? Para poder acalmar, consolar esses irmãos, porque de certa maneira essa notícia chegou até os Efésios, que Paulo estava preso lá em Roma. E ele fala, irmãos, não se preocupem, né? Porque se eu estou aqui é para o avanço do evangelho, se eu estou aqui porque faz parte do plano de Deus, se eu estou aqui é pelo amor de Deus por vocês, né? Porque qual foi a principal acusação que começou essa confusão dos judeus com Paulo? Foi justamente por ele estar pregando o evangelho aos gentios, e esse povo aqui era um povo gentio, né? Então ele começa a expor ali o plano da salvação de Deus, já no primeiro capítulo, que Deus Pai prometeu, que Deus Pai ele desejou, que ele elegeu, né? Deus Pai elegeu, que o Deus Filho executou e o Espírito Santo selou. Então a obra da salvação é uma obra da Trindade. Aí vai falar que é pela graça que isso foi nos concedido. Ele vai falar no capítulo 3 algo tremendo, que ele recebeu uma revelação de Deus, né? Que antes ele pensava que era só o povo judeu era o povo escolhido, e ele vai ver que tanto o judeu como o gentio é para salvação, é para o povo de Deus, aquele que reconhecer a Jesus. Outra coisa que é bom relatar aqui lá na cidade de Éfeso é que tinha o culto com as prostitutas espirituais, as sacerdotisas, elas faziam parte da liturgia do culto, né? Homens iam lá para poder ter relação com essas sacerdotisas espirituais, vamos dizer assim, e eles pagavam, e esse dinheiro ele era para o templo, para manter o templo. Então era uma prática que tinha, e tinha uma cerimônia lá que era na primavera, que era da fertilidade. Então juntava com a festa ao deus Baco, que era o deus do vinho. Então, onde as pessoas tinham assim um ambiente muito promíscuo, né? As pessoas os casais faziam sexo assim um ao lado do outro, né? Deus Baco, daí que vem a palavra bacanal. Então, a gente vê realmente a necessidade de se pregar o evangelho nessa cidade. E a primeira parte, né, ele não escreve essa carta com a intenção de corrigir algum problema doutrinário ou ético, alguma coisa que estava fugindo ali da igreja de Éfeso. Ele fala para consolar, explica o plano da salvação, e depois ele aplica, né? Ele vai aplicar agora que nós somos crentes em Cristo Jesus, que nós agora fomos incluídos no povo de Deus, né? Porque essa carta aos Efésios fala muito do corpo, da igreja, né? Da estrutura, da eleição, de como tudo foi planejado por Deus, como é que tudo foi arquitetado por Deus. E ela é co-irmã da carta aos Colossenses, que Colossenses fala do cabeça, que é Cristo, e Efésios fala do corpo. Então agora nós que somos o corpo, que fomos aceitos, fomos adotados, né, que ele vai usar essa palavra, que nós somos adotados, que também nós temos os nossos deveres agora, né? Ele começa falando lá, e não vos embriaguei com vinho, certamente fazendo referência aí a essa prática que tinha lá ao deus Baco. E ele faz questão assim de trazer muito assim o lado paternal. Atenção, porque às vezes tem gente que acha que Paulo era muito machista. Por exemplo, na questão de Efésios, que ele fala no capítulo 6 ou 5, não sei, que ele fala que
E mulheres, se submeta aos vossos maridos, né? Porque era uma cidade que tinha muito esse lado matriarcal, por causa da adoração a essa deusa, então tinha muita exaltação a essa deusa, né? Que era uma mulher. Então, se essas sacerdotisas elas ficassem grávidas lá no ato, elas não podiam guardar os seus filhos no templo. Então, esses filhos eram abandonados na rua. Então, não é o plano de Deus isso, né? Então ele vai falar que essas mulheres, ele vai falar que o homem é o cabeça, que a mulher ela tem que estar sujeitada ao marido, né? Que a obrigação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, que os filhos têm que obedecer aos pais, mas que os pais também não podem provocar ira os filhos. Então nós temos que, em sociedade, em igreja, nós temos que nos submeter uns aos outros, escravos aos seus senhores, né? Os empregados ao seu patrão, quer dizer, não é o empregado, ele tem que respeitar o seu patrão, mas não é também o patrão que tem que esmagar o seu empregado. Então, isso faz parte da ética cristã, né? Nós temos de ser novas criaturas, que nós não somos mais aquelas pessoas que estavam mortas nos pecados, nas trevas. Então, nós agora tivemos a luz do Evangelho e nós temos que ser transformados por essa maravilha, né? Que, de acordo com os dons que são distribuídos dentro da igreja, nós vamos sendo edificados, né? E tudo que nós recebemos, que nós somos transformados pelo Espírito, é sempre, como ele diz lá no capítulo 1, que é para louvor, para a glória de Deus.